Última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, terceira partida do Atlético, terceiro copinha em 5 minutos e a pior atuação do Furacão até esse momento no campeonato. O Atlético perde sua única partida contra o Catanduva, toma 2-1, cria muito pouco ao longo de toda a partida e agora amarga a segunda colocação do grupo. Está classificado à próxima fase, é verdade, já estava classificado antes do início dessa partida, mas agora vai ter que enfrentar o primeiro colocado do grupo 1. Grupo 1 que tem Tanabi, Ponte Preta, Vila Nova e Atlético Gloriense. Este último já está eliminado, então Vila Nova, Ponte Preta e Tanabi ainda lutam por vaga. Partidas serão amanhã e decidem o adversário do Atlético, que agora enfrenta o primeiro colocado do grupo 1, sediado em Tanabi. Então o Furacão, com essa derrota, perde a primeira colocação. E uma primeira colocação que veio com a goleada, é verdade, contra o Sparta, 9-0, grande atuação de muitos jogadores. O Atlético vence por 2-1 a Portuguesa Carioca, também num bom jogo num geral de um Atlético que consegue sim criar muitas oportunidades. E nessa partida, quando enfrenta um Catanduva um pouco mais fechado, mas com um pouco mais de qualidade também do que os outros adversários, acaba perdendo a partida. E, num geral, um jogo muito pouco criativo do Atlético, né? O Furacão, dá para contar nos dedos as grandes chances do Atlético, digamos assim. No primeiro tempo, um pouco melhor com o Luca, que para mim, por mais que tenha jogado só um tempo, foi um dos melhores jogadores do Atlético na partida. O Luca Prior bate muito bem na bola, né? Tem facilidade para fazer gols de bola parada, bate o escanteio pro gol do Wallace hoje, tem uma boa chance também em que acaba batendo mal de perna direita, mas é um jogador interessante e que faz a ala direita nesse time do Atlético, né? Comandado pelo Caco Espinosa. É interessante a gente pensar, o Furacão constrói com 2 zagueiros e com o Léo Ataíde pelo lado direito, então três jogadores de saída, com o Luca Prior aberto pelo lado direito, e o Luca que é meio campista e que é canhoto, né? Então é um meia com o pé trocado, o pé para dentro, né, nesse esquema do Caco Espinosa, e aí o Léo Derek aberto do outro lado. E é um esquema que eu até comentei no Twitter, isso é um esquema que você tem muito pouca amplitude. Dá para reparar, quando constrói com 3 zagueiros, você tem um líbero, o jogador que está no meio, e aí os 2 zagueiros pela direita, outro pela esquerda. E eles ficam muito próximos desse esquema do Caco Espinosa. Então, a intenção desse esquema, como foi bem feito na partida contra a Portuguesa, é criar pelo meio, conseguir boas triangulações, jogadas de tabela no meio campo e conseguir fazer Chiquete, Dudu e o centroavante, que nesse caso é o Wallace, participarem da partida. Contra a Portuguesa funcionou. O Atlético faz um gol, e um belo gol, bem assim, nas jogadas pelo meio, conseguindo associar pelo meio. Nessa partida contra o time bom do Catanduva, contra o time bom do Catanduva, bem fechado e explorando a transição. O Atlético pouco criou. Me decepcionam alguns nomes nesse início de copinha. O Dudu, para mim, teria que fazer mais partidas boas, teria que fazer mais do que está fazendo. Atuações discretas nesse momento. Mesma coisa com o Felipe Chiquete. O João Cruz, um pouco diferente, um pouco melhor na primeira partida, bem também na segunda partida, mas hoje começou como titular pela primeira vez e decepcionou. O Wallace é a grande surpresa. Grandes jogos do Wallace nesse início de Copa São Paulo. 3 gols na primeira partida, belo jogo no geral, gol na segunda partida e um belo gol, um gol até acrobático, digamos assim, também bom jogo no geral. Hoje, como todo time, um pouco abaixo, mas como gol e também quase sai com uma assistência no segundo tempo. Então, para mim, o Wallace é a melhor surpresa desse time do Atlético na Copinha. O Furacão não deve pegar um adversário muito acima do que enfrentou até agora na próxima fase, né? Como mencionei, Tanabi, Ponte Preta ou Vila Nova. Mesmo assim, tem algumas coisas para ficar ligado. O Atlético volta a utilizar o João Vitor como zagueiro na partida de hoje. Ele não tem um nível tão bom, mas como meio-campista vai um pouco melhor. Então o Atlético que poupa algumas peças hoje pode ter o Marcão de volta e assim vai ter o seu melhor sistema defensivo novamente. E um Atlético que sofre, né? Hoje sofreu 2 vezes com a bola aérea. Parece que estamos falando do profissional, mas na base a situação é praticamente a mesma. Para a gente destacar, gostaria de falar também do Léo Derek. O Léo Derek fez mais um bom jogo hoje. E é um jogador com muita expectativa também. O Derek, lateral esquerdo, sai também no primeiro tempo, é verdade. E também vai bem. O João Gomes, que entra no lugar e é lateral direito de origem, joga na lateral esquerda, também fez bons jogos ao longo dessa primeira fase. O Furacão perde, mas está classificado. Até a próxima. Um abraço para vocês.